Então, gente, boa noite. Hoje me cabe a parte nessa nossa conversa. O que acontece é que esse assunto foi, assim, um assunto que teve uma abordagem em um capítulo especificamente no estudo que o Kardec fez, né, utilizando-se dos diversos é, depoimentos dos espíritos que chegaram a ele, né? E esse estudo que nós vamos fazer, nós vamos começar com dos estudos, um dos casos clássicos desse estudo, e que é sobre o suicida da Samaritana. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que era, na verdade, a Samaritana. A Samaritana não era uma mulher, né? Então, essa Samaritana, na verdade, é uma construção que havia no Rio Sena, de um. Era uma construção flutuante e que abrigava banhos públicos. Então, a pessoa que queria chegar, era como se fosse um spa flutuante. Ela ficava perto da ponte chamada Ponte Neuf, a Ponte Nove, em Paris, um lugar altamente respeitado, era uma instalação que tinha desde banhos simples até banhos compostos, chamados banhos medicinais, banhos cosméticos, banhos de vapor, chuveiro, hidroterapia, e era assim um ambiente muito elegante. E dos vários estabelecimentos situados no Rio Sena com essa função de banhos, esse banhos chamava-se Banda la Samaritaine, que era banho da Samaritana, eles possuíam as melhores instalações. Ele ficava num edifício elegante, tinha um deck na frente, 2 andares, abrigava os equipamentos dos maiores e melhores de estabelecimentos de banho, então bombas, filtros, né, e tudo mais. Ele oferecia essas excelentes instalações, além das suas melhores instalações internas. Era um lugar assim de muita fama, que ele chamava assim minimalista, né? Era chique e simples ao mesmo tempo. Para vocês verem, esse prédio ele tinha mais de 100 banheiros, né, vamos dizer assim, lugares para você tomar banho, distribuídos em pequenas cabines que eram assim decorados, uma coisa romântica e tal. E nesse lugar aconteceu esse suicídio de um homem. A gente vai ouvir, então, ao caso aqui, com a gravação das pessoas que, né, fizeram a gravação para a gente, então, depois discutir um pouco mais. Ele é considerado um caso clássico já desse estudo, e que fala sobre os sofrimentos, né, e a confusão mental que o espírito passa logo após cometer é, logo após, digo, depois que ele comete suicídio, né? Então vamos ouvir aqui. Vocês, por favor, sinalizem para mim aí se está tudo certo, tá? O suicida da Samaritana. No dia 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e bem vestido apresentou-se no estabelecimento da Samaritana, em Paris, e pediu que lhe preparassem um banho. O funcionário que o atendeu, estranhando que após 2 horas o cliente não o chamasse, resolveu entrar em sua cabine para ver se ele ainda estava indisposto. Deparou-se então com um horrível espetáculo. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. Não podendo ser apurada sua identidade, o cadáver foi levado para o necrotério. O espírito desse homem evocado na Sociedade de Paris, 6 dias após sua morte, deu as seguintes respostas. É feita a evocação. O guia do médium pede para que os participantes esperem, pois o espírito ali está. Onde se encontra o senhor agora? Eu não sei. Dizei-me vós onde estou. O senhor está em uma reunião de pessoas que se ocupam de estudos espíritas, que são benevolentes convosco. Dizei-me se vivo. Eu sufoco no caixão. Quem o fez vir até nós?
Senti-me aliviado. Que motivo levou ao suicídio? Eu estou morto? Não, pois habito meu corpo. Não imaginais como sofro. Eu sufoco, que uma mão piedosa dê cabo à minha vida de uma vez. Sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se o turbilhão da matéria corporal. Vivazes lhe são as ideias terrenas, a ponto de se acreditar encarnado. Nesse trecho do diálogo, Kardec aborda a realidade dos suicidas. Temos aqui o testemunho dos próprios espíritos, ou seja, do homem que se suicidou, da situação em que ele enfrenta de grande sofrimento e a angústia pela qual ele está passando, né? Fazendo aqui uma referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo 5, o item 17. Nesse item, a doutrina espírita revela que ninguém burla a lei divina impunemente ao encurtar a própria vida, e de que, na verdade, ao contrário dessa falsa ideia de que a morte traz o alívio imediato e o fim dos problemas, o suicídio apenas vai agravar esses sentimentos, esses sofrimentos. Os relatos espirituais, né, de várias situações de suicidas nos comprovam que a vida continua, não só dos suicidas, né, vamos corrigir aqui. Os relatos que a gente tem de depoimentos de vários espíritos nos mostram que a vida continua além da morte, mas que essas dores, no caso dos suicidas, sim, essas são reais. A fala desse espírito, ela, na verdade, revela e confirma o que diz esse item 17, ou seja, que a morte física não corta imediatamente o laço entre a alma e o corpo. E aí a gente pode observar bem, né, essa afirmação, quando Kardec chega e diz que a alma daquele irmão, posto que ainda separada do corpo, ainda está completamente imersa no que poderia chamar-se de turbilhão da matéria corporal. Vivazes lhe são as ideias terrenas a ponto dele se acreditar encarnado. Quer dizer, ele ainda tinha aquele quantum energético que o conectava à matéria e ele ainda se sentia vivo. Ele ainda estava naquele momento que ele não sabia, nem tinha entendido que ele de fato havia desencarnado. Vamos aqui continuar, então, ouvindo esse depoimento. Por que não deixou indício algum que permitisse ser reconhecido? Eu estou abandonado. Fugi ao sofrimento para encontrar a tortura. Tem ainda os mesmos motivos para permanecer incógnito? Sim, não enterreis um ferro em brasa na ferida que sangra. Poderia nos dizer seu nome e idade, sua profissão ou domicílio? Não, de modo algum. Tinha o senhor uma família, esposa ou filhos? Estava abandonado. Ser algum me amava. Que fizesses para não ser amado por pessoa alguma? Quantos existem como eu? Um homem pode viver abandonado no meio da sua família, quando nenhum coração o ama. No momento que cometeu o suicídio, não sentiu qualquer hesitação? Eu desejava ardentemente a morte. Esperava repousar. Como a ideia do futuro não fez com que renunciasse ao projeto? Não acreditava mais no futuro. Não tinha esperança. O futuro é a esperança. Então, né, a gente aqui vê que era um espírito que estava numa condição de falta de fé,
numa condição de total desesperança, né? O que a gente consegue perceber muito claramente pelas palavras que ele disse, né? Então, novamente, a gente se referenciando ao capítulo 5, até esqueci de mencionar anteriormente, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é o que se refere ao bem-aventurados os aflitos. E o item 17 se refere ao suicídio e à loucura. É bem específico sobre esse assunto. Nesse item, né, o Kardec nos traz que entre os suicidas há alguns cujos sofrimentos, nem por serem temporários e por isso não eternos, esses sofrimentos não são menos terríveis. E a natureza a fazer refletir os que porventura pensam em sair daqui do plano terreno antes de que Deus o houvesse ordenado, ou seja, antes do término da sua vida, conforme o seu planejamento, a sua vida que estava projetada para, né, permanecer aqui por mais um tempo. Mas a gente tem que entender, né, nesse item ele fala também que já há vários pontos que se contrapõem à ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, em que sabemos, nós, enquanto espíritas, que será tanto mais ditosa quanto mais resignada tenha sido na Terra. A gente sabe, a gente escuta falar do nosso projeto reencarnatório, então esse irmão que lá se encontrava, por essa falta de fé que ele desenvolveu, por essa desesperança, ele ficou, na verdade, sem uma perspectiva de futuro. Então, ele não teve forças, vamos dizer assim, né, de conseguir superar essas dificuldades, ainda de um modo que mais resignado, ou seja, enfrentando as suas dificuldades, mas de modo resignado, sabendo que elas iam fazer parte da sua vida. É difícil a gente falar sem julgar ninguém, né? Porque uma pessoa que chega numa situação como essa, só mesmo com muita falta de esperança, com muita falta de fé, com muita falta de crença num futuro que está fora da nossa realidade material, vai chegar a uma situação tão extrema. Então, continuando, né, a certeza de que abreviando os seus dias chegaremos precisamente, ou seja, antecipando o nosso retorno à parte espiritual, nós vamos obter o resultado oposto ao que a gente esperava. A gente vai acabar incorrendo num mal pior, mais longo e mais terrível. Na verdade, o suicida imagina que com o fim da vida ele irá mais depressa para o céu, para um lugar onde ele não terá mais sofrimento, e na verdade não é isso que acontece, não é isso que trazem os depoimentos dos suicidas, dos espíritos que nos trouxeram, né? Finalmente, encontrei também duas questões do Livro dos Espíritos, a questão 944 e 946, que nos afirmam que o suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina e que Deus nos dá tribulações que as tribulações da vida são provas ou expiações. O desgosto pela vida, a falta de fé, a desesperança devem ser combatidos. O depoimento desse espírito arrependido nos traz a certeza de que a vida continua e as dores e o arrependimento pelo ato cometido funcionam também como um alerta. Você vê que ele está arrependido daí, e pede o fim daquele sofrimento pelo qual ele está passando, né? E, de modo complementar, temos também que na questão 957 do Livro dos Espíritos, lá os espíritos nos trazem que são diversas as consequências do suicídio e que também não apenas pré-determinadas. Em todos os casos, há apenas, mas que elas vão sempre corresponder às causas que o produziram. Então, cada tipo, né, é como a gente na nossa vida, né, o que nós fazemos, as nossas ações, elas têm suas consequências, e cada ação vai ter uma reação, ou seja, uma consequência correspondente. O que reforça nessa questão, os espíritos reforçam para a gente nessa questão, é que há uma consequência da qual o suicida não escapa, que é o desapontamento. Que desapontamento é esse? Os espíritos ressaltam que alguns espiam a falta imediatamente
e já em outros, em outra existência, que será mais difícil que aquela que eles interromperam. Então, no lugar de encontrar o fim do seu sofrimento, encontrar um descanso para aquela situação que ele estava enfrentando, ele, na verdade, vai ter que enfrentar aquela situação, de repente, até um pouco mais agravada, ou seja, o propósito que ele achava que tinha, que ele tinha, na verdade, quando ele cometeu o suicídio, não se cumpre. Né? Então, esse sofrimento que ele tinha acaba mais agravado. Esse que morreu na Samaritana, a gente não sabe quem foi, vamos dizer assim. Mas o próximo caso que a gente vai falar, isso fica bem claro. O espírito, a gente vai ver, ele comenta exatamente isso, que ele sabe que em algum momento aquela pena ou aquela consequência vai acabar. Então, essa questão da pena eterna já está aparecendo para aquele irmão de uma maneira diferente. Ou seja, ele teve um esclarecimento, a gente já vai falar também sobre isso. Mas aqui eu acho que ele realmente queria acabar com aquele sofrimento dele e ele definitivamente não conseguiu, né? Porque ele chegou lá e percebeu que ele estava sofrendo ainda mais, e tinha sido também, a gente tem que levar em consideração, que ele foi evocado logo 6 dias depois que ele havia sido encontrado, e ninguém soube, de fato, quem era ele estava ali sem identificação, a gente só sabe que ele sofria muito, é o que a gente vai ouvir agora. Que reflexões fez ao sentir que se lhe extinguia a vida? Não refleti, senti. Mas minha vida não se extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Eu sinto os vermes roendo-me. Que sentimento experimentou no momento em que se completou a morte? Completou-se a minha morte? Foi doloroso o momento em que se lhe extinguia a vida? Menos doloroso do que depois. Só o corpo sofreu. Ver como é que o sofrimento que ele achava que ele ia superar, que ele ia acabar com o suicídio dele, não foi um propósito que ele teve que não foi alcançado, né? Como a gente vê ele dando esse depoimento muito claramente. E aí, cabe aqui ainda uma continuação, aqui, voltando a me referir à questão 597 do Livro dos Espíritos, os espíritos nela também comentam, né, que os efeitos do suicídio, eu até comentei isso, né, não são sempre os mesmos, porém essa sensação que ele ainda teve de estar conectado ao seu corpo físico, ela é muito comum a todos os casos de morte violenta, que é uma consequência da interrupção brusca da vida. Há, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre, esse laço na plenitude da sua força, ou seja, toda aquela energia, todo aquele quantum energético que aquele irmão trouxe para passar o seu período aqui no plano físico, ainda está ali, né, ainda está armazenado naquele corpo. E ao passo de que no momento em que esse laço que liga o espírito ao corpo físico, no momento que esse laço é partido e que ele se faz de uma maneira brusca, que é bem diferente do que quando a morte chega de modo natural, porque esse corpo, esses laços vão se enfraquecendo gradualmente, e muitas vezes eles reforçam nessa questão que esse laço se desfaz completamente antes que a vida tenha se extinguido, ou seja, o espírito é libertado daquele corpo sem nenhum trauma, sem ficar nenhum resquício. Ele vai deixar aquela roupagem física e vai para o plano espiritual sem carregar nenhuma sensação, sem carregar nenhum sofrimento. E eles dizem também, e aí também remetendo às questões 155 e 165 do Livro dos Espíritos, que as consequências desse estado de coisas, ou seja, desse estado ainda de sofrimento, da sensação no corpo físico, elas são um prolongamento da perturbação que se segue à morte e da ilusão em que durante mais algum
mais ou menos tempo, o espírito conserva de que ainda ele pertence ao mundo dos vivos, ou seja, ainda há um certo tempo, um delay até ele se conscientizar de que ele não faz mais parte do mundo físico, né, do corpo físico. Esse entendimento fica um pouco mais retardado, e com o tempo é que ele percebe essa diferença, essa descrição. Então, isso é aqui bem claro, né, como essa sensação ainda permanece, porque ele tinha um quanto energético ainda grande no seu corpo, essa conexão, então daí essa sensação que não passou, e que esse sofrimento ainda vai continuar. E o entrevistador, dirigindo-se agora ao espírito São Luís, presente à sessão, pergunta: O espírito dizer que o momento da morte foi menos doloroso que depois? O espírito se descarregava de um fardo que o oprimia. Ele experimentava a volúpia da dor. Tal estado é sempre consequência do suicídio? Sim, o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo da vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicídio a rompe por completo. Dar-se-á o mesmo nas mortes acidentais, ainda que involuntárias, mas que abreviam a duração natural da existência? Não. Que entendeis por suicídio? O espírito só responde por seus atos. Bom, aqui cabe uma informação, né, uma observação para ajudar a gente a entender por que São Luís estava ali presente, né, e por que a sua intervenção, a sua resposta foi registrada no céu e o espírito. É dito, né, que em todas as reuniões regulares na sociedade espírita sempre havia um espírito familiar ao médium ou à família daquele espírito que estava sendo evocado, né? Era esse espírito que fazia os espíritos virem ao serem evocados, e conforme fossem mais ou menos elevados, esse irmão servia como mensageiro ou dava as ordens aos espíritos que lhes eram inferiores. E aí é dito também o seguinte, que quando as reuniões tinham como intérprete, ou seja, como intermediária, a senhorita Hermance Dufour, era sempre o espírito de São Luís que voluntariamente aparecia com essa missão, com essa tarefa. E então, por isso que foi ele que nos deu essa resposta que ouvimos, né? Também aqui a gente tem uma questão, né? Tem também aqui a questão 957, que nos traz também mais alguns esclarecimentos, que é quanto à afinidade que permanece entre o espírito e o corpo. Essa afinidade, em alguns suicidas, ela produz uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, sentindo assim os efeitos da decomposição, onde, né, resulta essa sensação cheia de angústias e de horror. Esse estado pode perdurar pelo tempo que deveria durar a vida que sofreu a interrupção. Então, vocês imaginem, né, se uma pessoa se suicida a metade da sua vida, que sofrimento ela ainda vai sentir, né, se ela não trabalhar isso, né, como vai se sentindo até consumir todo aquele quantum energético que ela trazia. Não ocorre sempre esse efeito, mas em nenhum caso o suicida fica isento das consequências do seu ato e irá expiar cedo ou tarde, de um modo ou de outro, a culpa em que incorreu, ou seja, ele vai arcar com as consequências do seu ato de terminar, né, com a sua própria vida, antecipar o fim da sua vida, né? E é por essa razão que certos espíritos
e aí a gente pode citar a dona Ivone Pereira, que foi dito, né, ela mesma falou que ter se suicidado em existências precedentes e se submetido, então, a novas provas para tentar suportá-las com mais resignação. Ela, inclusive, trouxe como tarefa deixar vários livros, né, inclusive a Memória do Suicídio, para esclarecer toda essa questão. Ela tinha essa dificuldade e ela trouxe como exemplo a sua própria situação, né? A maior parte desses irmãos sofre com o pesar de ter feito uma coisa, vou chamar de inútil. Na questão, eles até falam, eles usam uma expressão mais forte, tipo estúpida, ou sei lá, enfim, uma coisa assim. Eu prefiro entender como inútil, já que ela não atinge nenhum propósito. E também ela só decepciona, porque a pessoa que queria finalizar com seu sofrimento, na verdade, acaba por intensificá-lo, né? Ela acaba criando para ela uma situação mais difícil, e ainda agravando pela consequência do seu próprio ato de finalizar a sua vida, né? E também, aí voltando para a questão 947 do Livro dos Espíritos, eles, né, na sua resposta, eles nos encorajam sempre a seguir em frente nas nossas situações, nos nossos enfrentamentos, porque eles dizem o seguinte, que haverá 1000 vezes mais grandeza e indignidade a lutar contra a adversidade, ou seja, nas nossas questões, daquelas questões que nós trazemos diante, as expiações, as provas e os resgates, do que e aí sim encarar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que a gente sabe que o mundo em que vivemos é um mundo muito complicado, que nos coloca à prova das mais diversas maneiras, a sacrificar a sua própria vida em consideração a essas coisas do mundo e que não vão lhe ajudar em absolutamente nada, muito pelo contrário, elas vão complicar a sua vida para frente. Então, aqui a gente vai, aqui acaba o depoimento do espírito, mas Kardec nos traz algumas considerações que eu vou agora trazer para vocês. Essa dúvida com relação à realidade da própria morte é muito comum entre as pessoas falecidas há pouco tempo, e principalmente entre aquelas que durante sua vida não elevaram a alma acima da matéria. É um fenômeno estranho à primeira vista, mas que se explica muito naturalmente. Se a uma pessoa colocada em estado de sonambulismo pela primeira vez perguntarmos se dorme, ela quase sempre responde que não. E sua resposta faz sentido. A pessoa que interroga é que não fez a pergunta correta, servindo-se de um termo impróprio. A ideia do sono, na nossa língua usual, está ligada à suspensão de todas as nossas faculdades sensoriais. Ora, o sonâmbulo que pensa, que vê e que sente, que tem a consciência da liberdade de seu intelecto, não se crê adormecido e efetivamente não dorme, na acepção comum do termo. É por isso que responde não, até que esteja familiarizado com essa nova maneira de apreender o fato. O mesmo ocorre com o homem que acaba de morrer. Para ele, a morte seria o aniquilamento do ser. E tal como o sonâmbulo, ele vê, sente e fala. Portanto, não se considera morto, assim alegando até que tenha adquirido a compreensão de seu novo estado. Essa ilusão é sempre mais ou menos penosa, pois jamais é completa e porque gera no espírito uma certa ansiedade. No exemplo apresentado, constitui para o espírito um verdadeiro suplício pela sensação dos vermes a roer-lhe ao corpo, assim como por sua duração, que equivale ao tempo de vida que foi abreviado. Esse estado é frequente entre os suicidas, mas não se apresenta sempre em condições idênticas, variando, sobretudo, em duração
e intensidade, conforme as circunstâncias agravantes ou atenuantes da falta. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é exclusiva dos suicidas. Também é comum entre aqueles que viveram mais da vida material do que da vida espiritual. Em princípio, não há falta que não seja punida, mas não há, contudo, uma regra uniforme e absoluta com relação aos meios de punição. Bom, aí eu fiz assim, umas breves considerações sobre a fala de Kardec. Então, ele fala sobre o indivíduo que é colocado em estado de sonambulismo. Então, quando esse indivíduo é colocado no estado de sonambulismo, enquanto o seu corpo parece dormir com os olhos fechados, a alma desprendida está ao lado, tudo vendo por meio do seu perispírito. Por isso, quando o magnetizador, ou seja, o médium, pergunta se ele dorme vendo os olhos do seu corpo fechados, o sonâmbulo responde que não. Kardec refere-se a um fenômeno clássico do magnetismo animal, naquela época, né, no seu tempo. Essa explicação também, quando ele fala, deixa eu ver aqui, do castigo, da duração do castigo, ele em algum ponto da fala, ele chega a comentar isso, de quanto tempo aquele castigo vai durar, e esse, na verdade, o comentário dele tem a ver com a lei da justiça divina. Né? Nessa lei, lá, já estou falando aí agora do capítulo do Livro dos Espíritos, no capítulo 8, ela afirma que não há, em relação à natureza, a intensidade e a duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. O castigo, segundo a lei moral, não é, como afirma o dogma da heteronomia, uma circunstância de sofrimento físico ou de vicissitude, ou seja, que causam dor ou tristeza, mas sim uma sensação de infelicidade do espírito que varia de intensidade segundo o seu grau de responsabilidade e consciência. E aí sim, ainda nos referenciando à questão 957 do Livro dos Espíritos, a resposta dos espíritos nos traz a seguinte reflexão: a religião, a moral e todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todos nos dizem que, em princípio, ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, vem o questionamento: por que não se tem esse direito? Por que não se é livre, por que não é livre o homem de pôr a termo os seus sofrimentos? E aqui, ao longo dos depoimentos, tivemos a oportunidade de ouvir e saber que o suicídio não é somente uma falta, por constituir uma infração a uma lei moral, mas é um ato sem razão, é um ato sem ganho, porque quem o pratica, muito pelo contrário, não só não se exime daqueles sofrimentos, daquelas questões que ele estava passando no momento, mas agrava a sua próxima encarnação, ou seja, as consequências virão em algum momento.